A gente te conta que o paranaense Gabriel Lopacinski, da cidade de Malé, no sul do Paraná, morreu aos 22 anos em combate na guerra da Ucrânia. Os familiares souberam da morte ontem, mas o jovem teria perdido a vida 23 de dezembro do ano passado ao ser atingido por tropas russas. Nas redes sociais, familiares e amigos publicaram mensagens e homenagens para Gabriel. Segundo as postagens, ele sempre teve interesse pelas Forças Armadas e o exército ucraniano. A morte foi confirmada pela tia do jovem, que publicou uma mensagem em uma rede social. Abre aspas. Dói muito saber que não vai mais voltar. Você morreu fazendo o que gostava, meu sobrinho querido, sem acreditar ainda. Morreu como um guerreiro, lutando pela liberdade da nossa Ucrânia. Fecha aspas. A cidade onde o Gabriel nasceu, Malé, tem alto número de descendentes de ucranianos. O jovem se voluntariou para lutar na guerra e também era descendente de ucranianos. O município postou hoje uma nota lamentando a morte do jovem e reforçando que ele lutava pela liberdade de um povo que foi histórico na formação de Malé. Bom, tá aí, né, o registro feito. Não é o primeiro caso de um paranaense que acaba indo para o combate na guerra da Ucrânia e que infelizmente perde a vida. A gente tem a solidariedade, né? A família, assim como as redes sociais, prefeitura, familiares e amigos vão publicando homenagens. E Camila Andrade, é até complicado a gente trazer aqui alguma avaliação, que a dor da família que fica numa situação como essas, ela é imensurável, né? A distância num combate extremamente violento, é o princípio da guerra, basicamente. Aí você vê um paranaense de 22 anos, extremamente jovem, né? Não é o primeiro, que infelizmente, né, tem a vida diante do que é a guerra. E, portanto, o lamento do município e a solidariedade à família desse paranaense de Malé. É isso, a gente já teve outros paranaenses, como a Rafa falou, que também foram vítimas dessa guerra que já se estende há anos e, portanto, você pode imaginar, né, se nós temos perdas de paranaenses, a quantidade de pessoas, principalmente de ucranianos, que morreram nesse conflito. Eu vou contar até uma curiosidade, Rafa. Agora, no domingo, eu estava com um amigo que é ucraniano, que está se mudando, vai realmente fazer ali de Buenos Aires, na Argentina, a sua terra. Resolveu conseguir a cidadania, mas está passando um tempo aqui no Brasil e me visitou, e ele estava questionando, inclusive, né? Porque eu, como jornalista, não falo mais sobre a guerra da Ucrânia, sobre o que acontece no país dele. E é muito difícil, realmente, porque hoje você tem um mundo com uma série de outros conflitos em paralelo acontecendo. Parece que a gente regrediu, né? De repente, a guerra se tornou uma forma de resolver os conflitos novamente. A gente vê a Rússia avançando, mas há essa expectativa que, enfim, em 2025 se encontre um caminho para a paz. Enquanto esse caminho não é construído, mais e mais vidas vão se perdendo. Ele não é o único brasileiro que estava atualmente, o único paranaense nessa frente de guerra. Existem outros paranaenses hoje nessa luta, por isso encontrar realmente esse caminho, como prometem aí alguns dos apoiadores da Ucrânia e também do lado russo, para uma paz é tão fundamental, Rafa, porque se isso não acontecer, infelizmente, muito provavelmente a gente vai ter que trazer mais notícias tristes como essa. É um país que é importante para a formação do Paraná. A gente tem um memorial ucraniano aqui na nossa capital, Curitiba. Estamos falando de Malé, mas outras cidades também têm essa marca muito clara da presença da imigração ucraniana no país. É o caso, por exemplo, de Prudentópolis, que fica aqui próximo de Curitiba. Então, claro, não teria como não nos solidarizarmos, com tudo que acontece, com toda a destruição e com todo o rastro de morte que essa guerra deixa na Ucrânia. E a gente espera realmente que 2025 seja o ano marcado pela resolução desse conflito, que todos os envolvidos consigam encontrar um caminho para a paz. Rafa. E eu lembro o seguinte, né? A gente teve em julho do ano passado um jovem paranaense também de 26 anos que morreu na Ucrânia. Eu cheguei a conversar com a mãe dele, a Rosângela, e ela estava consternada com a situação, né? É o Murilo Lopes dos Santos. Ele também foi para somar esforços ao lado do exército ucraniano. A família recebeu a notícia por meio de um colega, eu lembro que ela me contou, e ainda, além de lidar com a tristeza, né, e com a consternação de uma notícia como essa,
de Castro, aqui no Paraná, existia ali toda uma dúvida da família, né, de como é que faria, portanto, esse translado do corpo para ter um desfecho, né, um luto, basicamente. E aí eu estava aqui até dando uma olhada na conversa, né, é uma dor que ela não superou até hoje. Tem a sinalização do luto. Imagine, perdeu o filho, né, nessa situação. Ele tinha ido para Cracóvia, na Polônia, aí pegou um ônibus, chegou até a divisa da Ucrânia, passou um mês por lá, né? E a Rosângela Santos, que foi com quem eu conversei, ela informou que ele teria morrido tentando salvar outro colega que também ficou gravemente ferido, e disse que apesar dos protestos dela, né, contra a determinação, porque não era nem uma motivação, um desejo, era uma determinação que ela disse que ele tinha, ela não conseguiu impedir que ele fosse, cruzasse aí, né, até a Europa, até o outro lado, para poder fazer a representação na luta pela Ucrânia. Infelizmente é um conflito que a gente não enxerga nesse norte uma resolução tão cedo, né, Camila? Exatamente, existem alguns caminhos, a Ucrânia ainda aposta nessa entrada na OTAN, mas a gente sabe também que isso pode trazer alguns reflexos de resposta mais violenta da Rússia. Existe um clima de tensão em toda a Europa, um medo de que essa guerra escale e tome outras proporções, mas várias cartas estão sendo colocadas na mesa, né? A gente tem uma mudança importante agora, que é no comando dos Estados Unidos, sob Trump, como que deve ser essa condução, esse apoio dos Estados Unidos, principalmente à Ucrânia. Isso deve ser preponderante para que a gente consiga entender quais caminhos, de fato, vão ser seguidos a partir de agora, mas há essa expectativa, né, Rafa, que pelo menos algum deles possa nos levar a essa situação de paz que é tão esperada, tão aguardada, porque não tem como, em conflitos como esse, a população civil sofre, né? Muitas pessoas morrem. O que esse meu amigo me relatava quando me mostrava as fotos da casa, do local onde vivia, é: aqui próximo caiu uma bomba, a situação é essa, esse local não existe mais. Então você percebe realmente um cenário de devastação que a guerra vai deixando, e isso é inevitável. Por isso é tão importante encontrar esse caminho de paz. Que bom que existem conversas, que existem possíveis caminhos. A gente espera que o melhor deles seja encontrado, seja tomado agora em 2025. Mas é muito complexo o cenário em toda a Europa e nos Estados Unidos quando a gente pensa nesse conflito em específico.